Olá pessoal, Bruno Matoso, fisioterapeuta. Em nosso caso clínico de hoje eu vou falar sobre a anatomia do joelho e alguns aspectos relacionados a tanto à prevenção de lesões como aspectos específicos relacionados à corrida. Então vamos lá para a nossa parte da anatomia do joelho. Então o joelho é basicamente formado pelo fêmur, tíbia, fíbula, patela. Nós temos o tendão patelar, tendão quadricipital, a cápsula articular, que ali fica o líquido sinovial, e os meniscos também nessa região. E aqui é toda a cartilagem femoral e a cartilagem femopatelar que está na patela, não está rebatida aqui, mas é o contato que faz toda aquela alavanca relacionada à alavanca do joelho, que a patela é uma alavanca para otimizar a movimentação e aumentar a força de tração ali do quadríceps, de toda aquela musculatura que tensiona ali. Então é importante a gente entender, aqui a gente tem a cápsula articular, essa região da patela, principalmente durante a flexão do joelho no contato inicial, então na hora que nós fazemos o contato inicial na corrida, depois eu vou mostrar um vídeo, nós entramos com o médio pé, retropé, enfim, com qualquer parte do pé, nós fazemos uma dorsiflexão, gerenciando o impacto e a flexão no joelho. Então a flexão no joelho vai fazer uma força excêntrica, desacelerando o movimento. Então a gente desacelera o movimento acumulando energia elástica, depois liberando energia elástica. Então é importantíssimo a gente ter essa congruência, essa desaceleração e essa dissipação de energia adequada para essa região, para a gente não ter nenhuma sobrecarga nessa região, gerando dores, lesões, rupturas, algo nesse sentido. Aqui é basicamente o que acontece, os micromovimentos, os rolamentos. Então a gente tem os meniscos, então ela funciona de forma congruente, né? A gente tem aqui o fêmur e a tíbia e os espaços, né, articulares que precisam estar preservados. Tem estudos que estão falando que osteoartrite, artrose no joelho, com a corrida a gente consegue ter uma melhor qualidade, uma melhor saúde nos joelhos quando a gente faz esportes em pacientes que são assintomáticos, né, que só achados da ressonância magnética lá com uma artrose, alguma degeneração, e a corrida não provoca uma piora desse quadro degenerativo. Então é importante a gente entender a anatomia quando a gente está falando dessas degenerações de cartilagem, desses espaços articulares, que essa parte branca vão ser as cartilagens que vão manter ali o deslizamento e a congruência entre nossas articulações. Então aqui basicamente são os meniscos, é o formato do menisco, esse formato discoide, né? O menisco tem a capacidade principalmente de lubrificação das superfícies articulares, né? A gente sabe que o líquido sinovial e o menisco ele não tem uma irrigação muito rica, então por isso que é tão difícil uma regeneração quando nós temos ali uma ruptura, uma lesão dependendo do menisco. Então às vezes o cirurgião, o ortopedista não consegue suturar, às vezes ele tem que tirar aquele pedaço do menisco e fazer uma meniscectomia, em muitos casos. Hoje a gente sabe que o tratamento conservador para menisco ele tem trazido muitos resultados, então fazer um trabalho de fisioterapia, de melhorar a estabilidade, tem melhorado muito a qualidade de vida desses atletas, corredores, pacientes sem cirurgia. Então a estabilidade de joelho também ele aumenta essa congruência entre o fêmur e a tíbia, né? É o contato ali do côndilo femoral com a tíbia. Transmissão de carga, então pelo esse formato, e ela é uma estrutura fibrocartilaginosa, então ele tem uma certa dissipação de energia ali, como fosse uma mola, algo que dissipa energia, e a propriocepção, que seria direcionar os movimentos fisiológicos do joelho. Então ele tem estruturas, uma inervação e sensores ali para entender e conseguir ter uma leitura do posicionamento do joelho. Então aqui a gente vê uma estrutura 3D mostrando o contato, a articulação fêmuro-patelar, que é tão estudada, a gente estuda bastante essa articulação, e a gente chega a algumas conclusões em relação à influência do quadril, né, o valgo dinâmico. Tem muitos estudos que falam sobre essa questão da rotação interna e adução do quadril, fazendo um aumento da pressão femopatelar, como ela saísse do trilho, né, e aumentasse a pressão ali.
Muitos estudos falam que é por uma fraqueza de glúteo médio, de quadrante posto-lateral, outros falam que é uma questão mais cognitiva. Enfim, a gente pode ter essas duas situações envolvidas, mas o que a gente precisa entender é que a gente não pode olhar só para o joelho, a gente tem que olhar para a anatomia do quadril e também do tornozelo. A redução da dorsiflexão e movimentação do tornozelo vai ter uma influência direta no posicionamento do joelho, aumentando ou não a sobrecarga no joelho. Os testes de salto, a gente colocou um teste de salto aqui, são fundamentais para a gente entender como que o corpo está gerenciando aquele movimento. Então, principalmente quando a gente avalia joelho, a gente precisa prestar atenção nesses testes de salto. Então, a maioria dos músculos que estão inseridos ali no joelho, eles são relacionados a joelho e quadril. Então, quadríceps, reto femoral, o glúteo, toda aquela estrutura do quadril está relacionada à estabilidade do joelho. Então, por isso que é importante a gente gerenciar, avaliar esse salto. Se ele está saltando, como que está o posicionamento do joelho, do quadril e a influência que ele vai ter naquele joelho daquele atleta. Então, basicamente a gente vai ver aqui retropé, o contato inicial com a parte de trás do pé, com a parte média do pé, né, parte do meio do pé e antepé. O que a gente sabe relacionado ao joelho, que atletas que correm mais com retropé têm tendência a ter mais lesões joelho e quadril. Então, às vezes é adequado a gente pensar numa reeducação de marcha, no retreinamento de corrida. Se aquele atleta teve uma lesão e você vê que ele é um retropé com uma cadência muito baixa, enfim, a gente começa a pensar e unir esse quebra-cabeça, né? Então não é uma solução só, são várias questões relacionadas a isso. Aqui também a gente vê alguns picos de impacto relacionados ao movimento da corrida. Então, essa rotação interna do joelho, essa influência da pelve no joelho, ela é fundamental principalmente para a corrida. A gente entender como que o nosso atleta está entrando, o contato inicial dele. Normalmente, na hora do contato inicial, se ele está com calcâneo, com médio de pé, a gente entra com um pouquinho de supinação, né? E depois ele faz uma parte de pronação, que é aquela resposta à carga, para dissipar aquela energia, depois ele volta para neutro ou supinação para fazer a impulsão. Então a gente tem que observar todos esses aspectos relacionados a essa questão da corrida, da avaliação da marcha também. E prestar atenção se ele tem essa rotação do quadril, a rotação interna do fêmur, que vai ter influência direta ali no posicionamento da patela e posicionamento do joelho também. Então, a gente tem que sempre pensar, não tem receita de bolo, aqui é só um exemplo de exercícios que nós utilizamos muito para os corredores quando a gente pensa em fazer um trabalho mais global com ele. Então a gente pensa muito em estabilizar essa região pélvica. Se eu identifiquei que ele tem uma rotação interna, se ele não tem um controle, um drop pélvico excessivo, eu posso passar um exercício com elástico, melhorando, né, aquela ativação daquela musculatura, o time daquela musculatura, e principalmente exercícios em pé, que exige que ele estabilize a região pélvica e também faça essa rotação externa, trabalhando o glúteo contralateral. Então, como a corrida é algo unipodal, né, são saltos unipodais, a gente pode pensar nesse tipo de abordagem. É claro que cada paciente exige uma avaliação e a gente vai olhar cada caso de acordo com nós encontrarmos na nossa avaliação. Então é esse caso clínico de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí marca, quem gostaria de ver, que não marcou, compartilha, e eu espero vocês no próximo caso clínico.